Uma vida íntegra e incorruptível. Oi, gente querida, que a graça, a paz do Senhor, o amor dele, as misericórdias estejam sobre vocês, sobre nós no dia de hoje. Eu espero que vocês estejam bem. E hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo de Salmos. Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 15. Mas antes eu quero aqui ressaltar para vocês a importância de lermos a Bíblia diariamente, constantemente. Nós sempre aconselhamos aqui quem puder adquirir a Bíblia 365. Ela é uma Bíblia muito interessante porque diariamente ela vai te dar os capítulos referentes àquele dia para que você leia a Bíblia toda em um ano. Então você vai ter um trecho do Antigo Testamento, um do Novo Testamento, um trecho de Salmo de Provérbios sempre, todos os dias. E também lembrar vocês dos nossos estudos em Lagoinha Castelo. Lá nós temos a escola bíblica às 8h30 da manhã, nós temos estudos às quintas-feiras, terça-feira também tem. É só você acessar as plataformas digitais e na descrição desse vídeo você vai ver, na descrição desse estudo, desculpe, você vai ver os horários desses encontros, desses estudos, bem como os horários dos cultos, para que você possa participar e estar em constante aprendizado junto conosco, tá bom? Então vamos lá dar continuidade hoje aos Salmos de número 15, que diz o seguinte, a partir do versículo 1: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? Aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desespero, mas honra, quem rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca, jamais será abalado. Eu tomei como nosso estudo para hoje o capítulo dos Salmos favoritos, que é o livro do John Stott, o Salmo de número 15, e John Stott vai dizer que este salmo diz respeito às condições nas quais um homem ou uma mulher podem morar com Deus. Ele é especialmente digno de nota, porque começa sempre com uma pergunta e continua com uma resposta para cada pergunta, para a pergunta apresentada, e termina com uma afirmação que vai além dos termos da pergunta original. Então, no versículo 1 diz assim: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? O santo monte de Deus era Jerusalém, e o seu santuário provavelmente a tenda que abrigava a arca antes de Salomão construir o templo. De fato, em geral, acredita-se que este salmo, assim como o Salmo 24, refere-se à ocasião descrita em 2 Samuel 6 e em 1 Crônicas 15:16, em que Davi trouxe a arca da casa de Obed-edom para o Monte Sião, a cidade de Davi, e colocou-a na tenda que havia feito para ela. Neste caso, o Salmo 15 descreve o desafio moral que a presença de Deus no meio deles trouxe para os habitantes de Jerusalém. E este salmo possui uma aplicação mais ampla do que essa também. Nele são examinados os termos nos quais o ser humano pode habitar na presença de Deus, nesta vida e na vida que há por vir. O salmista está certo de que o Senhor é um Deus santo e que os pecadores se separam de Deus por causa dos pecados. Tu não és um Deus que tenha prazer na injustiça, contigo o mal não pode habitar. Salmos 5, versículo 4 diz isso.
Quem, então, pode habitar com Deus? E a resposta está dos versículos 2 até o 6. O salmista responde a sua própria pergunta e descreve o tipo de pessoa que pode se aproximar de Deus. Ele descreve como uma imagem atraente. De fato, ninguém cumpriu perfeitamente esse ideal, exceto o homem Jesus Cristo. Somente ele entrou na presença de Deus no céu em virtude de seu próprio mérito. Para nós, o acesso a Deus só é possível por intermédio de Jesus Cristo. Mas, uma vez que nos aproximamos de Deus por intermédio de Jesus, só podemos continuar a ter comunhão com Ele se, por sua graça, levarmos o tipo de vida santa descrita neste salmo. É uma santidade social, ou seja, diz respeito inteiramente ao nosso dever para com o nosso próximo. Uma vez que não podemos ter um relacionamento correto com Deus sem ter um relacionamento correto com outros seres humanos. Não podemos esperar habitar na presença de Deus se não estivermos buscando o bem do nosso próximo. Por isso, aquele que pode desfrutar da companhia de Deus é descrito como íntegro, que está escrito no versículo 2. Trata-se de alguém com uma integridade de caráter tão completa que é capaz de fazer o que é justo e falar o que é verdadeiro. Além disso, a verdade que ele fala é de coração, pois ele sempre quer dizer o que diz. Ele é, portanto, consistente em se tratando de pensamentos, palavras e ações. Ontem o nosso estudo em Salmos 14 falou sobre a corrupção no coração do homem. Hoje este Salmo 15 fala uma vida íntegra e incorruptível que o homem precisa ter. Então, primeiro, neste salmo aqui, as pessoas boas não prejudicam o próximo por meio de nada que digam ou façam. Está escrito no versículo 2 e 3. Não o difamam, não lhe fazem mal, não lançam calúnias contra ele. E essa expressão, não lançar calúnias, provavelmente significa que elas não passam para frente boatos sobre o próximo e que não se aproveitam injustamente dele não se aproveitam injustamente dele quando este é acometido por alguma adversidade. E segundo, as pessoas boas sabem discernir quando avaliam os outros. Elas não têm medo de expressar que desaprovam homens desprezíveis. Está lá no versículo 4. Rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor. E terceiro, as palavras boas são fiéis às suas promessas, ainda que para isso tenham algum inconveniente ou desvantagem. Elas mantêm a sua palavra. Quarto, as pessoas boas nunca exploram o pobre nem oprimem o inocente, mas, precisamente, elas não emprestam dinheiro cobrando juros, nem aceitam subornos. Somos apresentados aqui a figuras conhecidas no Antigo Testamento. O prestamista dado à extorsão e o magistrado injusto que perverte a justiça por suborno. Essas práticas foram proibidas por lei denunciadas pelo profeta, como por exemplo lá em Ezequiel 22:12. Vou ler aqui para vocês o profeta Ezequiel denunciando, dizendo o seguinte, Ezequiel 22:12, diz assim: no teu meio há quem aceite pagamento para derramar sangue, tu recebes juros e mais do que emprestou e praticas a extorsão contra o teu próximo, oprimindo, mas te esqueceste de mim, diz o Senhor, e eu bato palmas contra o lucro desonesto que ganhaste por causa do sangue que houve no meio de ti. Por acaso teu coração poderá estar firme? As tuas mãos poderão estar fortes nos dias em que tratarei contigo? Eu, o Senhor, disse essas coisas e as farei. Ou seja, Deus aqui rejeitando essa corrupção, né? Aquele
que for bom nunca vai explorar o pobre, nem o oprimir, nem oprimir o inocente, não vai emprestar o dinheiro cobrando juros, nem aceitar subornos. Ezequiel está mostrando isso ali no capítulo 22, versículo 12. E o salmista pergunta quem deve habitar na presença de Deus e responde a sua própria pergunta ao descrever uma pessoa que ama o próximo. Lá no versículo 5 diz assim, quem assim procede nunca será abalado. Mas não para por aí. As pessoas, conclui o salmista, não apenas habitarão no santuário de Deus, mas também nunca serão abaladas. Pelo contrário, as pessoas que amam o seu próximo e o tratam com dignidade permanecerão firmes e seguras durante todas as instabilidades e inconstâncias desta vida e no dia do julgamento. Então, querido, este salmo, ele traz para a gente um modo de viver íntegro e incorruptível, tanto nesta vida aqui presente hoje, quanto na vida que há por vir, onde habitaremos no santuário com o Senhor. Fica aqui então para a nossa reflexão este salmo. Que Deus te abençoe.